Olá, sejam muito bem-vindos! Você está em O Livro que Te Move, onde cada página é um novo movimento na sua vida. E hoje, gente, a gente está começando uma série muito especial, Pense e Enriqueça, por dentro do livro. Vamos juntos desvendar o prefácio de uma das obras que, sério, mudou o jogo para muita gente. Oi pessoal, que bom ter vocês aqui com a gente para essa imersão na obra de Napoleon Hill. E olha, o nosso objetivo aqui não é só ler ou resumir, tá? É investigar de verdade aqueles princípios que podem, de fato, virar a chave na nossa forma de ver o sucesso e a realização pessoal. E tudo mesmo, começa com essa pergunta poderosa que o livro joga logo de cara. Já pensou? E se existisse um único segredo, que está ali, escondido em cada capítulo e que pudesse realmente mudar o rumo da sua vida? Napoleon Hill diz que sim, que ele existe. Ele não fala qual é, mas nos convida para uma espécie de caça ao tesouro. Exatamente. E o mais incrível é que esse segredo não é uma teoria que ele tirou da cabeça. Não mesmo. Ele é o resultado de uma missão de vida, uma busca que durou décadas e que, olha, redefiniu o que a gente entende por sucesso. Vamos mergulhar nessa história. A história toda começa lá em 1908. Imagina a cena. Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos e poderosos daquela época, o magnata do aço, chama um jovem jornalista, Napoleon Hill, e lança um desafio quase impossível. A missão dele seria descobrir e organizar numa filosofia qual era o segredo, o fio condutor que ligava todas as pessoas de sucesso. E que missão, hein? Hill simplesmente dedicou mais de 20 anos da vida dele a essa tarefa. Ele não só entrevistou, ele analisou a mente de mais de 500 das pessoas mais incríveis da sua época. Pensa em gente como Thomas Edison, Henry Ford, Theodore Roosevelt. Ele não estava atrás de uma opinião qualquer. Ele estava buscando um padrão, um princípio que se repetia em todos eles. E o que ele encontrou foi, uau, revolucionário. Não era uma fórmula mágica, não era sorte, não era um truque para poucos escolhidos. O que ele descobriu foi um princípio universal, acessível para qualquer um de nós. O incrível e muitas vezes subestimado poder do pensamento humano. A nossa mente, gente, é a verdadeira fábrica dos nossos destinos. E agora vem a parte mais legal do livro, na minha opinião. O Hill não só fala que o segredo existe, ele mostra, ele prova o segredo funcionando na prática, através de histórias reais de gente de carne e osso. Histórias que mostram que esse princípio realmente funciona. E a primeira prova que ele joga na nossa cara é a história de um cara chamado Edwin C. Barnes. Pensa num jovem sem dinheiro, sem contatos importantes, sem nada. A única coisa que ele tinha era uma ideia fixa, um pensamento que dominava a mente dele. Ele queria se tornar sócio do grande inventor Thomas Edison. E olha o detalhe, trabalhar com ele, não para ele, faz toda a diferença. O que movia o Barnes era o que o livro chama de desejo ardente. Isso não é só um querer, sabe? É uma obsessão, no bom sentido. É uma ideia que toma conta da sua mente de um jeito que a derrota, a desistência, elas simplesmente não são uma opção. É como se ele tivesse queimado todos os barcos, todas as pontes para voltar atrás. Não existia plano B. E a história do Barnes é o oposto total de uma das maiores causas de fracasso que o livro ilustra com aquela famosa parábola do minerador. O cara que desistiu a 3 passos do ouro. Ele parou de cavar porque ficou difícil, sem saber que a riqueza estava logo ali. O Barnes, por outro lado, parece que já tinha sacado que o sucesso, muitas vezes, está escondido logo depois do maior desafio. E isso leva a gente para um ponto fundamental. O livro traz essa frase que é de arrepiar. Um homem forte poderá ser derrotado por uma criança que tenha um propósito. Isso mostra que a força de um objetivo claro, de um propósito definido, é muito maior que a força física ou a falta de grana. A determinação do Barnes era a sua maior força. Então, fica muito claro que o título do livro, Pense e Enriqueça, não está falando só de juntar dinheiro, né? É sobre algo muito mais profundo. É sobre a riqueza que nasce primeiro dentro da gente, numa mente que é disciplinada e guiada por um propósito. E aqui, essa é talvez a frase mais importante do livro inteiro. Pensamentos são coisas. Hill afirma com todas as letras que nossos pensamentos, principalmente quando a gente junta eles com propósito, com desejo ardente, eles se transformam em forças poderosas. Eles se tornam capazes de se materializar, de virar realidade física, financeira, deixam de ser algo abstrato. E essa é a grande promessa, o ápice da filosofia de Hill.
Tudo que a mente humana pode conceber e acreditar poderá alcançar. E isso não é só pensamento positivo, não. É um princípio de ação. Se uma ideia pode ser pensada, visualizada, e a gente consegue acreditar nela como uma fé que não se abala, ela pode ser realizada. Ponto. Então, a partir daqui, o nosso convite é para que essa série não seja só mais um conteúdo que você consome passivamente. A ideia é que seja uma jornada de descoberta pessoal, uma busca ativa sua por esse tal segredo. Para começar essa jornada com o pé direito, vamos fixar os pontos-chave que o prefácio nos entrega. Primeiro, um desejo ardente cria as próprias oportunidades. Segundo, persistir é fundamental porque muita gente desiste pertinho da vitória. Terceiro, propósito é a base de tudo. Quarto, fé e persistência fazem o impossível acontecer. E por fim, o princípio mestre. Se a mente concebe e acredita, ela alcança. Então, que tal um primeiro passo prático? Fica aqui a nossa sugestão. Encare esta série como a sua busca pessoal pelo segredo. Tenha um caderno de anotações, um diário de crescimento, para anotar as ideias que vão surgir. E em cada história, em cada capítulo que a gente for explorar aqui, se pergunte: onde é que está o segredo aqui? Porque a nossa proposta é exatamente essa. A partir de agora, você não vai só ouvir sobre um livro, você vai caminhar por dentro dele. E quem sabe se descobrir nesse processo. Esse é o verdadeiro poder dessa obra. E se essa nossa conversa inicial já despertou algo aí dentro, compartilhe essa jornada com mais alguém que você acredita que possa se beneficiar. E claro, fica o convite, nos acompanha no nosso próximo encontro porque vamos mergulhar de cabeça no primeiro passo concreto para a riqueza, o desejo. A gente se vê lá!